Tá, ó, gravando a aula e depois mando pra vocês lerem. Caso vocês queiram ver de novo, anotando, que agora você pode querer só assistir a aula prestando atenção, sem anotar nada. E depois você pode querer ver a aula anotando alguma coisa e tal. Certo? Então, essa química, então, é a química um. Tá, química um. Então, essa química vai estudar os gases, certo? E esse assunto é um assunto fácil, só que ele é um assunto grande. Tem muito conteúdo nesse capítulo, é um capítulo enorme, tá? Mas é fácil. Então, a primeira coisa que a gente vai comentar dos gases, certo? São o que a gente chama de os três estados, os três estados. O gás, ele tem três coisas importantes de um gás que a gente tem que saber calcular, e são as coisas que a gente mais mede de um gás, que é a temperatura, certo? É a pressão e o volume. Então, o gás tem essas três, chamadas três variáveis de estado. Três variáveis de estado, tá? Aí, o que é que eu preciso saber? O que é cada uma dessas coisas e quais as unidades a gente utiliza para medir essas coisas de um gás. Então, a temperatura, você já tem uma noção, é o grau de agitação das moléculas. Então, a temperatura tem a ver com a agitação, com a velocidade das moléculas lá dentro. E uma coisa importante é que gases têm que ser medidos em Kelvin. Não adianta você querer usar Celsius nas fórmulas. Gases só dá certo se você usar em Kelvin. Então, a regrinha é que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, se o cara der 27 graus Celsius e você precisar usar em alguma fórmula, você soma com 273 para passar para Kelvin. Tá. A pressão de um gás, o que significa a pressão de um gás? O que é pressão? Então, pressionar alguma coisa tem a ver com aplicar força. Pressão de um gás tem a ver com a força com que as moléculas de gás exercem nas paredes do recipiente, tá? Então, pressão tem a ver com essa força. As moléculas elas estão em constante movimento, elas se colidem, elas se chocam com as paredes do recipiente, então elas exercem uma força, e essa força tem a ver com a pressão do gás, tá? A pressão do gás pode ser medida em diversas unidades, tá? A gente coloca aqui uma relação, que é a seguinte: um atm, que é uma unidade de pressão, equivale a 10 a quinta newton por metro quadrado, que também é uma unidade de pressão, que é a mesma coisa que 10 a quinta pascal, ou seja, pascal, que é uma unidade de pressão, é a mesma coisa que newton por metro quadrado, é a mesma coisa, certo? É uma unidade de pressão também, que equivale a 76 centímetros da coluna de mercúrio. Então, também é unidade de pressão. Centímetros da coluna de mercúrio, Hg é o símbolo do mercúrio. Então, um atm, que é uma pressão, equivale a 10 a quinta newton por metro quadrado, ou a mesma coisa que é 10 a quinta pascal, ou 76 centímetros de mercúrio. Então, se o cara te desse uma outra, se o cara me der um outro valor, você pode, para transformar, fazer Não a... entendi nada. Tem que saber isso decorado, sim, tá? Tem que saber. Então, se o cara Ah, disser, não entendi nada. tá, eu só estou dizendo, vamos lá, são unidades da pressão. O cara, quando você for trabalhar nas fórmulas com pressão de um gás, você vai ter que colocar nas fórmulas a pressão ou em atm, ou em newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que pascal, ou em centímetros de mercúrio. Então, aqui são as unidades da pressão, certo? Se você quiser transformar, por exemplo, vamos supor que você na fórmula você tem que usar ATM, tá? E aí o cara te dá, por exemplo, o cara me dá assim, o cara me dá 38 centímetros de mercúrio de pressão. O cara disse que um gás está numa pressão de 38 centímetros de mercúrio.
Como é que você vai transformar esse número aqui, que é 38 centímetros da coluna de mercúrio, como é que você vai transformar isso para ATM? Como é que a gente transforma? Por regra de 3, ó. Eu estou dizendo aqui, ó, que um ATM equivale a 76 centímetros de Hg. Então, 38 centímetros de Hg vai ser X ATM. Então, quando você quer transformar uma unidade de pressão em outra, a gente utiliza essa equivalência aqui que eu escrevi. Então, no caso, o cara me dá 38 centímetros de Hg e eu quero para colocar na fórmula em ATM. Então, eu faço essa regra de 3. Um ATM equivale a isso, X equivale a isso. Aí eu faria os cálculos. Por exemplo, aqui eu posso simplificar aqui na vertical, aqui, ó, o 38 com 36, com 76. 38 por 38 dá 1. 76 é o dobro do 38, ou seja, 76 dividido por 38 dá 2. Então, ficaria 2x vai ser igual a 1. E x, ó, o 2 está multiplicando, vai dividindo, fica 1 sobre 2, fica 0,5 ATM, ou seja, fica meio ATM. Então, você conseguiria transformar uma unidade de pressão em uma unidade para outra unidade, caso você queira. Então, aqui são só as equivalências, para a gente poder usar a regra de 3. A unidade mais comum de pressão que vai aparecer, a mais comum, é esse ATM, certo? Para você substituir nas fórmulas. Tá, beleza? Então, essas são as unidades de pressão. E volume que um gás tem, primeiro, que um volume é o volume do recipiente que o gás ocupa. O volume nas fórmulas aqui de gases pode ser dado para a gente em metro cúbico ou litro. E aí a gente tem que saber essa equivalência, que é 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, caso seja preciso transformar uma unidade na outra. Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá? Aí, os gases, certo? Quando a gente tem, eu vou passar para a próxima tela, e essa tela aqui, ela fica gravada também, para depois eu poder mandar para vocês, caso vocês queiram dar uma olhadinha nessas telas aqui que eu escrevo depois da aula. Aí, um gás, ó, quando a gente tem assim, ó, o estado sólido, só botar aqui alguns estados, ó, o estado líquido e o estado gasoso, porque o foco da gente é o estado gasoso. O sólido, ele tem forma fixa, certo? Ele tem forma fixa e tem volume fixo. Ou seja, um objeto no estado sólido, ele tem uma forma definida e o volume, ou seja, o lugar que ele ocupa no espaço é fixo também, tá? A gente diz aqui que as forças de coesão, as forças, ó, F é força, as forças de coesão, porque essa parte é uma parte teórica, certo? É uma parte que você precisa saber, entender um pouco, mas é uma parte de que eu estou passando informações sobre esses estados. As forças de coesão, que é o que une essas moléculas, é maior do que a força de repulsão, que é a força que separa essas moléculas. No estado líquido, a forma do estado líquido, certo? É variável, porque o estado líquido, a forma que o líquido ocupa é a forma do recipiente que ele está, certo? Então, se você colocar um líquido num recipiente fininho, ele vai ficar com aquela forma fininha. Se você colocar um líquido num recipiente todo curvo, ele vai ficar com aquela forma, ou seja, o líquido ele não tem um formato, uma forma fixa, tá? Agora, o líquido ele tem um volume fixo, certo? O volume de um líquido é fixo, ou seja, é uma quantidade limitada, certo? De líquido, tá? Né? Você passa um líquido de um recipiente para outro, o volume ele continua sendo o mesmo, apesar até de você mudar a forma do recipiente, mas o volume continua sendo o mesmo.
No líquido, a gente admite que as forças de coesão são iguais às forças de repulsão. A gente admite que essas forças são iguais, certo? E as moléculas no estado líquido, elas já têm um grau de liberdade, certo? Ou seja, as moléculas possuem já alguma liberdade para se mover. Sim, sim, sim. Totalmente a ver com agitação, tá? Ou seja, aqui as moléculas no líquido, elas já vibram um pouco mais com liberdade, já se agitam mais. Já o estado gasoso, que é o foco, a forma do estado gasoso é uma forma variável, ou seja, o estado gasoso, as moléculas, elas ocupam, tá, o formato do recipiente que elas se encontram, tá? E o volume de um gás também é variável, ou seja, o estado gasoso ele tem tudo variável. Se você colocar 2 litros de um gás, certo? Ou seja, eu tenho 2 litros de um gás dentro de um balão, e eu soltar esses 2 litros de um gás dentro de um recipiente maior, por exemplo, de 10 litros, aquele volume de 2 litros, ele vai ocupar, aquele gás que estava preso em 2 litros, ele vai ocupar todo o espaço dos 10 litros. Então, o volume de um gás também é variável, porque depende do recipiente que ele está ocupando. E no caso aqui, as forças de coesão são menores do que a força de repulsão. Ou seja, num gás, as moléculas estão mais afastadas umas das outras. Então, as moléculas possuem um alto grau de liberdade. Moléculas possuem. Eu sei que a letra é feia aqui, tá? Quer dizer, minha letra já é sempre feia, mas aqui piora um pouco. Eu tô agoniada com esse traço todo errado. Ah, tá, agoniado. Não é toque isso aí, seu. Ó, moléculas possuem muita liberdade, certo? As moléculas possuem muita liberdade no estado gasoso, tá? Aí é o seguinte, ó, o que a gente está estudando aqui são os gases ideais, certo? São os gases ideais, tá? A teoria dos gases ideais, a gente conclui algumas coisinhas nessa teoria dos gases ideais, a gente conclui algumas coisinhas aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, primeiro, o movimento das moléculas é um movimento desordenado e caótico. Ou seja, as moléculas de um gás, elas ficam num movimento completamente maluco, certo? No espaço que elas ocupam. Tá. As colisões, ó, moléculas, nem é moléculas de um gás, elas se colidem com outras moléculas, elas se colidem com as paredes do recipiente? Sim. As colisões são, ó, as colisões, vou botar aqui, são perfeitamente, perfeitamente elásticas. Então, a gente admite que as colisões, tanto a colisão entre duas moléculas de um gás, quanto a colisão entre as moléculas de um gás e as paredes do recipiente, são colisões perfeitamente elásticas. Nesse tipo de colisão, não há perda de energia, certo? Ou seja, não, as moléculas de um gás, elas não perdem energia com o passar do tempo ali dentro. Não há perda de energia, certo? Não há perda de energia. Deixa eu ver aqui outra coisa. Ei, Daniel, esse F de coesão é o que mesmo? É força de coesão maior que a força de repulsão. Força de coesão
maior que a força de repulsão. Aí aqui as moléculas, elas têm uma distância muito grande entre si. Moléculas com grandes distâncias entre si. Ou seja, quando a gente pega uma porção do gás, existe muito espaço vazio. Muito espaço vazio. Um gás, ele pode sofrer facilmente essas duas coisas, que é a compressibilidade, ou seja, ele pode ser comprimido, compressibilidade. Ele também pode sofrer o que a gente chama de expansibilidade, ou seja, ele está dentro de um recipiente e o recipiente se expandir. São duas características de um gás ideal. Expansibilidade. Foi difícil de escrever. Então, esses é o que a gente chama de teoria cinética dos gases, certo? Você considerar isso. O que a gente estuda é um gás real, certo? Quer dizer, o que a gente estuda é um gás ideal. Porém, a gente diz o seguinte, ó, que um gás real, ele vai se aproximar do gás ideal em que circunstâncias? Quando um gás ele tiver altas temperaturas. Então, quando um gás tem altas temperaturas e baixa pressão, calma, já leio. Quando um gás tem altas temperaturas e baixa pressão, um gás ideal, ele fica muito semelhante, o gás real fica muito semelhante ao gás ideal. Teoria cinética dos gases. Isso aqui, ó, é a teoria cinética dos gases ideais. Teoria cinética dos gases ideais. Ou seja, isso aqui são regras que ocorrem no gás ideal, tá? E a gente diz que um gás real, ele se aproxima do modelo de gás ideal nessas condições. Um gás real, ele se aproxima do modelo de gás ideal nessas condições aqui, que são altas temperaturas e baixa pressão, certo? Isso às vezes é uma pergunta de prova. Quais são as condições, ou seja, em quais condições um gás real tem o seu comportamento muito semelhante a um gás ideal? Aí você vai dizer que é altas temperaturas e baixa pressão. Nessas condições, o comportamento de um gás real é muito semelhante ao de um gás ideal. Não, mas um gás real. Então, tipo assim, o gás ou é real ou é ideal, é? Vamos lá. O que existe na prática é gás real, tá? Só que a gente, no ensino médio, a gente não estuda gases reais. O que a gente estuda são gases ideais, certo? A gente facilita a nossa vida e estuda os gases ideais. Mas a única coisa que a gente tem que saber de gás real é que quando o gás real ele está em altas temperaturas e baixa pressão, o comportamento dele é um comportamento idêntico ao comportamento de um gás ideal, tá? A gente só tem que saber disso, que nessas condições, um gás real, ele se aproxima muito do modelo de um gás ideal. Mas o que a gente estuda é gás ideal, tá? Isso aqui é a teoria cinética dos gases, tá? Desse jeito no livro e é desse jeito nos conteúdos mesmo, certo? Se você quiser acrescentar a palavra molecular, teoria cinética molecular dos gases também pode acrescentar, é a mesma coisa, tá? Aí, essa partezinha aqui é uma parte teórica. Vocês, pelo visto, eu acho que vocês devem estar copiando alguma coisa aí. Mas eu vou passar para outra parte. Posso passar?
Acho que sim, né? Aí, a gente vem para uma das partes que caem mais nas provas, que é a parte das transformações gasosas, tá? Parte das transformações gasosas. Transformações gasosas. Ou seja, um gás que está preso no recipiente pode sofrer mudanças, certo? E o que a gente tem que perceber é que aquelas variáveis de estado do gás, ou seja, aquelas variáveis que é temperatura, pressão e volume, essas variáveis elas estão interligadas. Ou seja, se você mudar a temperatura de um gás, não vai só mudar a temperatura, vai alterar alguma outra coisa também, porque essas grandezas de um gás, elas estão muito interligadas. Então, a gente vai estudar alguns tipos de transformações aqui. A primeira é a transformação conhecida como transformação isotérmica. Então, a transformação isotérmica, o próprio nome já diz, ó, isotérmica, é uma transformação com temperatura constante. Então, é uma transformação que um gás passa em que a temperatura dele é constante, ou seja, vai mudar outras coisas, mas a temperatura não, tá? Essa transformação isotérmica é conhecida como lei de Boyle. Lei de Boyle. Na transformação isotérmica, Daniel, quais são as coisas que vão mudar? Pressão e temperatura. Então, a regra é assim: P1V1 é igual a P2V2. P2V2. Então, aqui é o estado 1, ou seja, o gás ele tem um determinado pressão e um determinado volume, ele vai transformar, ele vai mudar alguma dessas. E aqui é o estado 2, ó, no qual ele já tem uma outra pressão e um outro volume, certo? Essa transformação, certo? Você tem aqui é o estado 1 e aqui é o estado 2. O gás está sofrendo alguma mudança na sua pressão e, por consequência, muda também o volume. Então, por exemplo, se o volume aumentar, a pressão, ou seja, se liga, esse volume V2, ó, ele é maior do que o V1, que eu estou supondo que o volume está aumentando, certo? Mas o P2 não pode ser maior do que o P1, porque não tem como ficar uma igualdade se o V2 for maior que o V1 e o P2 for maior que o P1, aí esse lado aqui seria bem maior do que esse lado aqui. Como existe a igualdade, se o V2 é maior do que o V1, o P2 ele acaba sendo menor. Então, se você aumentar o volume de um gás, a consequência é reduzir a pressão. Então, a gente diz que nessa situação da isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar um, o outro vai diminuir. São grandezas inversamente proporcionais, certo? E tem um gráfico disso aí. Ou seja, a gente tem que, além de saber são grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que saber como é que é o formato de um gráfico. Então, o gráfico, eu posso ter gráfico de PV, certo? O que é esses eixos aqui? O P é a pressão, é esse eixo vertical, e o V é o volume, é esse eixo horizontal. Num gráfico PV, uma transformação isotérmica é representada por uma curva desse jeito. Ele é representado por uma curva desse jeito. Exatamente para mostrar isso aqui, ó. Digamos, eu tenho um volume V1 e tenho uma pressão P1. Aí vamos supor que a pressão reduza para P2, aí o volume aumenta.
Então, o que a gente está vendo aqui, ó, desse ponto aqui para esse ponto, é que o volume está ficando maior, porque está mais para a direita, mas a pressão está reduzindo. Então, quando a gente aumenta uma coisa, diminui outra, certo? E se você tiver outra curvinha dessa aqui, ó, aqui em cima, ou seja, são duas curvas que representam duas transformações isotérmicas, tá? Então, vamos dizer que esse aqui é o gás 1 e vamos dizer que esse aqui é o gás 2. Esse gás 1, por estar mais em cima, esse gráfico aqui, significa que a temperatura dele é maior. Então, a temperatura do gás 1 é maior do que a temperatura do gás 2, certo? A temperatura do gás 1 é maior do que a temperatura do gás 2. Então, essa transformação, que é uma transformação que mantém a temperatura do gás constante, ela é chamada de transformação isotérmica, tá? Chamada de transformação isotérmica. Então, a regra é P1V1 é igual a P2V2, pressão e volume são inversamente proporcionais, e o gráfico é essa curvinha aqui, tá? Depois da isotérmica, vem a outra transformação, que eu vou passar. A outra transformação é uma transformação chamada de transformação chamada de botar aqui, ó, isobárica. Esse nome isobárica é uma transformação que ocorre com pressão constante. É uma transformação que ocorre com pressão constante, certo? A gente pode chamar essa transformação de lei de Gay-Lussac. Lei de Gay-Lussac. É o nome do cientista, tá? Ele não era gay, não. Então, ó, pressão constante. Então, se um gás passa por alguma mudança, mas a sua pressão continua constante, a gente diz que aquela transformação é uma transformação isobárica. Se a pressão é constante, as coisas que vão mudar vão ser o volume e a temperatura. Então, vai ficar assim, ó, o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre a temperatura 2, tá? Então, esse aqui é o estado 1, estado inicial, e esse aqui são dados do estado 2. E é assim a relação entre esses dois estados, dessa mudança. Aqui acontece o seguinte fato. Se, por exemplo, a temperatura aumentar, o volume também tem que aumentar para que essa divisão seja a mesma de antes, certo? Então, a gente diz que o volume e a temperatura, o volume e a temperatura são, nesse tipo de transformação, diretamente proporcional. Então, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se um aumentar, o outro também aumenta, certo? Ou seja, numa transformação que mantém a pressão constante, se você aumentar a temperatura, aquele gás ele vai ocorrer a expansão, ou seja, o volume vai aumentar, tá? Então, é essa relação que a gente tem que saber. E existem dois tipos de gráfico que eu tenho que conhecer. O primeiro gráfico é o gráfico VT. Então, esse gráfico VT, ó, veja que quando um aumenta, o outro aumenta. Então, num gráfico VT, certo? A transformação, quando um gás passa por uma transformação isobárica, é representado por uma reta, certo? Representado por uma reta que passa pela origem. Então, essa reta representa um gás sofrendo uma transformação isobárica, que é essa aqui também. Vamos chamar isso aqui de gás 1 e vamos chamar isso aqui de gás 2, certo? Então, essas transformações, ó, veja que aqui os eixos, ó, esse eixo aqui é o volume, e esse eixo aqui é o eixo da temperatura. Então, essa transformação 1 e essa transformação 2
são duas transformações isobáricas. Nessas duas aqui, ou seja, em todos os pontos aqui tem a mesma pressão, que a pressão é constante. No 2 também. Mas desses dois gases, a gente diz que o P2, ou seja, a pressão em 2, ó, a pressão no gás 2 é maior que a pressão do gás 1, tá? Ou seja, quando você tem duas curvinhas assim, duas retinhas assim, essa reta que está mais perto do eixo da temperatura acaba tendo a pressão maior. E o outro gráfico que a gente tem que saber o formato de uma transformação isobárica é o gráfico PV. PV é aquele que é o mais comum. Esse aqui é a pressão, esse eixo é a pressão, e esse eixo é o volume. Num gráfico PV, para manter a temperatura constante, certo? Você tem que ter uma linha, uma pressão constante, você vai ter que manter uma reta horizontal. Então, por exemplo, quando um gás passa de A para B aqui, ó, se um gás estiver passando de A para B, o nome dessa transformação é uma transformação isobárica. Por quê, Daniel? Porque percebam que o volume está aumentando de A para B, ele está indo para a direita. Mas em todos os pontos dessa transformação é a mesma pressão, que é uma reta horizontal. Então, numa transformação PV, se você tem uma reta horizontal, você tem uma transformação isobárica, certo? Que é a transformação que mantém a pressão constante, certo? Então, isso é tudo que você tem que saber de transformação isobárica. E a última transformação gasosa que tem, certo? A última transformação gasosa que tem é a transformação chamada de isovolumétrica. Esse nome também é um nome bem suspeito, porque ele tem iso, que esse prefixozinho é como se fosse assim, mesmo. Então, isovolumétrica é uma transformação em que mantém, ó, fica o mesmo volume, mantém o volume. Essa transformação, ela tem sinônimos. Então, ela também pode ser chamada de isométrica e ela também pode ser chamada de isocórica. Você pode ter esses três nomes, são a mesma transformação, que é uma transformação que ocorre com a temperatura. Ó. É uma transformação que ocorre com volume constante. É uma transformação que ocorre com volume constante. Ou seja, o gás ele não vai sofrer mudança no seu volume. É como se ele estivesse preso dentro do recipiente. Exemplo, a panela de pressão. Tem um gás ali dentro e a panela de pressão ela não vai aumentar o volume nem diminuir. Tá? Então, o volume de um gás, nesse caso, é constante. Mas você vai fazer alguma mudança. Se o volume é constante, o que é que você vai mudar? Você vai mudar na pressão e na temperatura. Então, você tem que P1T1 é igual a P2T2. Então, a pressão do estado 1 sobre a temperatura do estado 1 é igual à pressão do estado 2 sobre a temperatura do estado 2, certo? Lembrando que nessas fórmulas, todas as fórmulas que eu apresentar de gases, a temperatura tem que ser em Kelvin, tá? Ela não pode ser em Celsius. Mesmo que o cara na questão te dê em Celsius, tu vai ter que transformar para Kelvin, para depois aplicar na fórmula, tá? Aí, aqui ocorre a mesma coisa. Quando você tem uma grandeza em cima da outra, tá? Se uma delas aumenta, a outra também tem que aumentar, para que essa divisão aqui seja igual à coisa anterior. E aí a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, nesse tipo de transformação, a pressão e a temperatura, a pressão e a temperatura diretamente, são diretamente proporcionais.
Então, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se aumentar uma, também vai ter que aumentar a outra. Os gráficos aqui importantes, certo? Os gráficos aqui importantes são dois tipos de gráfico. Você tem o gráfico de pressão em função da temperatura, que são essas duas grandezas. Ó. Se um aumenta, a outra aumenta, o gráfico delas é representado por uma reta. Então, vou representar por uma reta aqui e vou representar por uma reta aqui, por exemplo. Então, esse gás aqui, todos os pontos desse gás, ele mantém o mesmo volume, o volume dele é V1, e esse aqui, o volume é V2. Tá. Mas quem tem o maior volume desses dois aqui, quem tem o maior volume é quem ficar mais próximo do eixo da temperatura. Então, a temperatura em 2, temperatura não, jumento. A pressão, o volume em 2 é maior que o volume em 1. Tá, então se você tem duas retinhas que nascem na origem num gráfico de PT, ou seja, esse gráfico aqui é um gráfico da pressão em função da temperatura, essas retas significam transformações isovolumétricas, mas essa reta aqui representa que diz que o gás tem um volume maior do que o desse aqui. Já num gráfico conhecido, o gráfico mais comum, que é o gráfico PV, certo? Que é o gráfico PV, esse eixo aqui é a pressão, né? E esse eixo aqui é o volume. Num gráfico como esse, como é que é representado uma transformação isovolumétrica? Se é o mesmo volume, então é porque essa transformação é representada por uma reta vertical. Então, essa transformação é representada por uma reta vertical. Então, vamos supor que o gás sai do A e vai para o B. Que o gás dá uma subidinha, assim, ó, numa reta vertical. O que significa isso? Ó, que todos os pontos dessa reta vertical têm esse mesmo volume aqui, ó. Que a pressão está aumentando, mas que o volume está sendo o mesmo. O volume está sendo o mesmo. Então, essa transformação AB aqui, ou seja, toda reta vertical no gráfico PV, é uma transformação isovolumétrica, porque todos os pontos aqui têm o mesmo volume, tá? Então, é uma retinha dessa vertical, que é uma transformação isovolumétrica. A isovolumétrica, ela ficou conhecida também como a Lei de Charles. Lei de Charles. São o nome daqueles cientistas que acrescentaram mais coisas, assim. Às vezes vários contribuíram, mas às vezes um é que recebe mais o crédito, tá? Aí, depois dessas transformações separadas, ó, que a gente estudou a isovolumétrica, né? A isobárica e a isotérmica, certo? Vocês estão vivas ainda? Deixa eu ver se vocês estão vivos, porque estão um tempo sem falar nada. Não, estão vivos sim. Ó, então é o seguinte, ó, depois dessas três transformações, aí vem a lei geral dos gases, tá? Então vamos só colocar aqui, ó, isotérmica, temperatura constante. Então vou botar assim, ó, T constante. Isobárica é o P que é constante, ou seja, é a pressão que não vai mudar. Pressão constante. E a isovolumétrica é o V, que é o volume, que é constante. Certo? Aí você diz, não, mas um gás, ele pode passar por alguma transformação
em que essas três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, elas vão mudar, ou seja, as três mudam, ou seja, ninguém se mantém constante? Tem sim, tá? Então, para isso, a gente vê a lei geral das transformações gasosas, que é quando ocorre uma putaria, ou seja, quando todo mundo muda. Lei geral das transformações gasosas. Nessa lei, a gente vai estudar, certo? O sistema fechado, ou seja, o gás ele tem que estar preso, aprisionado dentro de um recipiente. Ele não pode ser aberto, parte do gás escapar. É um sistema fechado, certo? Então, a lei geral é P1V1 T1 é igual a P2 V2 e T2. Se liga que essa fórmula é a fórmula mais importante de todas. Essa fórmula aqui, ela é a mais importante daqui. Por quê? Porque essa é a lei geral. Uma coisa geral, ela serve para muitas outras coisas. Por exemplo, ó, se você pegar essa, ó, P1, se você decorar só essa, você já acha a fórmula dessas três aqui, ó. Porque, ó, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Então, se você escrever aqui, ó, P1V1 T1 é P2V2 T2. Só que na transformação isotérmica, quem é que é constante? Não é a temperatura? Então, se a temperatura é constante, eu posso cortar a temperatura 1 com a temperatura 2. Aí a fórmula ficaria P1V1 vai ser igual a P2V2, ou seja, ficaria a fórmula própria da transformação isotérmica, que ela vem daqui. Já a transformação isobárica é a pressão que é constante. Então, você escreveria P1V1T1 é igual a P2V2T2. Só que como a pressão é constante, quando uma coisa é constante, o valor dela no estado 1 é igual ao valor dela no estado 2. Ou seja, se uma coisa é constante, ela não muda. E aí eu posso cortar aqui nos cálculos. Então, ficaria a expressão da transformação isobárica, que é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E se você pega essa fórmula P1, V1, T1, P2, V2, T2, você pega essa fórmula numa transformação isovolumétrica, ou seja, o volume é constante, você corta o V1 com o V2, ó, porque o volume é o mesmo. O volume no estado 1 tem o mesmo valor do volume do estado 2, já que o volume é constante. Então, o que sobra é exatamente a expressão da transformação isovolumétrica. Então, essas fórmulas aqui, perceba que elas nasceram, todas as três, dessa mesma expressão aqui, ó, da Lei Geral das Transformações Gasosas. Todas as três nasceram da Lei Geral das Transformações Gasosas, certo? Todas as três nasceram da Lei Geral das Transformações Gasosas, tá? Então, aqui ele vai dar, tipo, o cálculo, ele vai dar valores. Ah, um gás ocupa uma pressão tal, volume tal, uma temperatura tal. Foi transportado para um volume de tantos litros numa pressão tal. Calcule a temperatura final, a temperatura do estado 2. Aí você só aplica na fórmula mesmo, ou seja, essas questões elas são bem simples de serem resolvidas. Substitui na fórmula e faz os cálculos, tá? Então, essa é a Lei Geral das Transformações Gasosas, certo? Lei Geral das Transformações Gasosas. Ok. Aí, dando continuidade ao capítulo de gases, certo? Dando continuidade ao capítulo de gases, a gente tem duas leis volumétricas, que o livro agora vai falar. Leis volumétricas.
São leis bobas, mas a gente tem que saber porque, né, cai nas provas, nos simulados e tal, tá? A primeira é a chamada lei da combinação, lei da combinação de Gay-Lussac, certo? Então, a lei da combinação diz o seguinte, ó. Eles assim, ó, nas mesmas condições, nas mesmas condições de temperatura e pressão, nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos reagentes e de produtos numa reação podem ser expressos em uma razão de números inteiros e pequenos. Calma, que eu primeiro escrevo o enunciado para depois falar alguma coisa. Inteiros e pequenos. O que ele quis dizer, certo? O que ele quis dizer com essa lei, com essa escrita, é que assim, vamos supor que você tem dois gases reagindo, certo? Então vamos supor, eu tenho um gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio. Então eu tenho uma reação entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Essas reações aqui entre o hidrogênio e o oxigênio ocorrem para formar água, tá? Então o que ele quis dizer é que existe uma proporção, certo? De números inteiros e pequenos com os volumes que cada gás aqui vai precisar para ocorrer essa reação. Por exemplo, nessa reação aqui, eu preciso de 2 volumes do gás hidrogênio para cada um volume do gás oxigênio. Ou seja, se eu colocar 2 litros de gás hidrogênio, certo? Nas mesmas condições, eu só vou precisar de 1 litro de gás oxigênio para reagir. Então, ele quis dizer que sempre, a reação entre dois gases, a proporção em volume para que eles reajam é uma proporção de números inteiros e pequenos, ou seja, 2, 1, 3, 4, são números pequenos a proporção gasosa para que haja uma reação. É isso que esse Gay-Lussac aqui, ele falou, tá beleza? E essas leis volumétricas, eu tenho essa, que é a lei da combinação de Gay-Lussac, né? E tem outra, que é a lei... Calma, porque a internet deu uma osciladazinha aqui. Vocês estão de volta? Vocês estão vivas? Aham. Tá, tá, internet. Estão dormindo, né? De sono, né? De aula chata, né? Tudo bem. Mas é porque a internet deu uma oscilada aqui, aí ele saiu e voltou rapidinho aqui. Mas eu vou continuar, tá? Ok, ó. Então eu vou continuar aqui.
Então, eu estava falando da lei de Avogadro, certo? Estava falando dessa lei, que é a famosa lei do advogado, o pessoal chama, né? O que é essa lei de Avogadro, ela é tão importante? Ela diz o seguinte, ó, que volumes iguais de gases diferentes, Não, mas eu vi aqui, eu saí, voltei, mas está gravando, certo? Não, relaxa, relaxa. Tá tudo ok. Ó, volumes iguais de gases diferentes, tá? Submetido às mesmas condições de temperatura e pressão, submetido às mesmas condições de temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas. Então, por exemplo, se você presta atenção que eu botei aí, ó, volumes iguais de gases, mesmo sendo gases diferentes, mas submetidos às mesmas condições de temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas. Ou seja, vamos dizer que eu tenho um recipiente aqui de 2 litros com gás oxigênio, O2. E aí, vamos dizer que eu tenho outro recipiente aqui de 2 litros com gás metano, que é o gás CH4, tá? Se esses dois recipientes, ó, eles já têm o mesmo volume, se eles estiverem submetidos à mesma temperatura e eles estiverem submetidos à mesma pressão, ou seja, se esses dois gases eles estão submetidos a uma mesma temperatura e a uma mesma pressão, eu posso afirmar que dentro desses, são gases diferentes, mas eu posso afirmar que dentro desses recipientes eu vou ter o mesmo número de moléculas, tá? É isso que ele está querendo dizer, que volumes iguais de gases diferentes, mas nas mesmas condições de temperatura e pressão, contém o mesmo número de moléculas, certo? Vão conter o mesmo número de moléculas, tá? O capítulo, ele não termina aí. Ele ainda continua mais algumas coisinhas, tá? Só que eu acho que seria bom a gente passar para outra física, para aquela parte da física térmica, certo? Porque nesse tópico aí a gente já avançou bastante, certo? Nesse tópico de gases, a gente já avançou bastante, tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente continuar com física. Ela diz que é a física 2. Eu fui no banheiro, resumam aí. O que é que rolou? Certo, pode ir no banheiro. Eu acabei de voltar mesmo. Tá. Liz, a física 1 é pêndulo, moleque. A gente já viu. É a 2. É a física 2.
Física 1 é aquela parte de MHS e tal, e que Do pêndulo. é de pêndulo, de massa e mola. E a física 2, certo? É a física térmica, que é a que vai envolver primeiro a temperatura, certo? Então, essa física 2, ela vai estudar, ela começa esse primeiro semestre todinho com a termologia, tá? Começa com a termologia. E dentro da termologia aparece a termometria, que é o primeiro assunto do ano, que é o estudo da temperatura e suas medidas, tá? Então, essa parte da física se chama termometria. E depois, sim, depois da termometria, aí aparece a dilatação, que pelo visto também vai cair na prova, tá? Termometria e dilatação. Então, esse capítulo de termometria, primeira coisa que a gente tem que assim, ter uma noção, que você já tem, é o que é temperatura, certo? E o que é o calor, certo? Que são as duas grandezas que a gente mais vai trabalhar aqui. Temperatura é só você dizer que temperatura é o grau de agitação. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, temperatura tem a ver com a agitação das moléculas de um sistema. Beleza. Quanto maior a temperatura, mais agitada essas moléculas estão. Já calor, Daniel, o que é calor? Calor é uma energia. Calor não é um grau de agitação, não é a medida da agitação de um sistema, não. Calor é energia térmica em trânsito. Quando a gente fala que é em trânsito, é porque é uma energia térmica em movimento. Em trânsito, ou seja, ele está sempre transitando, passando de um canto para o outro. É uma energia térmica em trânsito devido a uma diferença, de temperatura, certo? Devido a uma diferença de temperatura. Então, só existe calor, gente, quando existe uma diferença de temperatura. E calor é uma energia térmica em movimento. Então, é errado, certo? A expressão que as pessoas usam no dia a dia, que é assim, eu estou com calor. Isso está errado, porque ninguém possui calor, certo? A gente perde calor, que é uma energia que passa da gente para o ambiente, ou a gente recebe calor do ambiente para a gente, mas a gente não possui, certo? Então, fisicamente, seria uma expressão errada dizer que eu estou com calor, tá? E aí, depois de ver esses dois conceitos, a gente tem uma regra, duas regrinhas bem importantes aqui, que é assim, o calor sempre flui, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, não importa a massa, não importa o material de que é feito, não importa outras coisas, o tamanho. Se você tem dois corpos, certo? Em contato ou próximos, o calor ele vai fluir do corpo de maior temperatura, ele vai sair de lá para o corpo de menor temperatura, certo? Até atingirem o equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. E o que diabo é equilíbrio térmico? Ora,
Equilíbrio térmico é quando os corpos possuem a mesma temperatura. Então, equilíbrio térmico, quando os corpos possuem a mesma temperatura, ou seja, corpos com a mesma temperatura. Beleza. Então, esses aqui são os conceitos iniciais dessa parte da termometria. Tá? Aí, a gente tem o que a gente chama de escalas termométricas. A gente tem as escalas termométricas. Ou seja, você sabe que os corpos eles têm agitações diferentes, tá? O tato do ser humano não dá para você afirmar quando algo está quente, algo está frio e dar com precisão em algum número. Então, foi preciso que alguns cientistas pegassem algumas substâncias, tá? Estudassem algumas propriedades das substâncias e buscassem algumas propriedades que mudassem com a variação da temperatura. E o fenômeno envolvido aqui nos primeiros termômetros foi o fenômeno da dilatação. Então, quando você tem aqueles primeiros termômetros de mercúrio, que é aqueles que a gente colocava embaixo do braço, que tinha um líquidozinho e tal, aqueles primeiros termômetros, eles têm um líquido ali dentro, que quando você coloca em contato com o seu corpo, o termômetro ele entra em equilíbrio com o seu corpo depois de um tempo, então por isso que a gente tem que esperar um pedacinho. E aquele líquido ele vai se dilatar, ou seja, ele vai aumentar o seu tamanho, e aí você verifica, dependendo do quanto aumentou, tem uma escalazinha lá que vai lhe dizer a sua temperatura, certo? Então, assim, o ser humano teve que criar números associados à temperatura, teve que relacionar números associados à temperatura. Dan, então o termômetro entra em equilíbrio térmico com a temperatura do nosso corpo. Exatamente. Então, assim, não é que o termômetro, você encosta no termômetro e o termômetro já mede a sua temperatura. Não. O termômetro, ele vai trocar calor com você, ele vai entrar em equilíbrio, e aí ele vai ficar com a mesma temperatura que você. Aí sim, ele vai indicar a temperatura do seu corpo. Depois que Entendi. ele entrar em equilíbrio, tá? Certo. Então, para criar as escalas termométricas, os cientistas pegaram algumas substâncias bem fáceis, ou seja, eles utilizaram substâncias que tinham no mundo inteiro e que eram fáceis de fazer experimentos. Então, eles pegaram os pontos fixos da água, pontos fixos da água ao nível do mar, ou seja, ao nível do mar. Que pontos fixos são esses, Daniel? São a fusão e a ebulição, certo? Ao nível do mar, a gente quer dizer que é a pressão de 1 atm. Tá. Então, os caras utilizaram a água, certo? Só os fenômenos da água para poder criar as escalas. Então, assim, são duas escalas mais importantes. A escala Celsius e a escala Fahrenheit, tá? Então, a escala Celsius, o cara adotou como número 100 a ebulição da água, certo? O cara adotou como número 100 a ebulição da água. Ou seja, a água ferve a 100 na escala dele. E aí ele podia ter dado outro número? Podia, mas ele preferiu 100, certo? Ele preferiu 100. O pobrezinho do Fahrenheit, não. O Fahrenheit, para a ebulição da água, ele adotou o número 212, tá? Já para a fusão do gelo, ou seja, a temperatura em que o gelo começa a derreter, é 0 graus Celsius, que é a fusão do gelo. O Celsius adotou a 0. Já o Fahrenheit, ele adotou 32, certo? E aí, você tinha países diferentes, tá? Utilizando escalas diferentes. Só que devido ao comércio, né, e as misturas desses povos aí, a gente teve que criar o quê? Uma relação, uma fórmula para converter uma escala na outra, tá?
Então, a fórmula, para você, sempre que você tem duas escalas, ó, isso aqui serve, é uma regra até que você vai usar em outras questões. Sempre que você tem duas escalas quaisquer e você tem os pontos equivalentes, ó, tipo 100 equivale a 212, 0 equivale a 32. Para você descobrir a fórmula entre essas duas escalas, você coloca um determinado valorzinho aqui chamado de TC, temperatura em Celsius. Você coloca outro pedacinho aqui chamado de TF, temperatura em Fahrenheit, e faz uma proporção que é assim. Esse pedaço menor está para esse pedaço maior, assim como esse pedaço menor está para esse pedaço maior. Alguns professores chamam de buchim-buchão, ou seja, esse pedacinho por esse grandão, esse pedacinho por esse grandão. Então, fica assim, ó, TC menos 0, TC menos 0, sobre 100 menos 0, 100 menos 0, está para TF menos 32, TF menos 32, sobre 212 menos 32. Ó. 212 menos 32. E aí, se eu der uma ajeitada aqui, vai ficar assim. TC sobre 100, porque 0 não muda nada. Aqui em cima fica TF menos 32 sobre 212 menos 32 dá 180. Aí eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui e dividir tanto esse cara aqui por 2, como posso dividir esse cara aqui por 2, que está embaixo nos dois aqui. Então aí eu fico com uma fórmula, surge uma fórmula que é a fórmula que a gente tem que saber, que é TC sobre 5, porque 10 por 2 dá 5, é igual a TF menos 32 sobre 9, ou seja, 18 por 2 dá 9. Então, essa fórmula é a fórmula que serve para eu transformar uma escala Celsius, um valor na escala Celsius para um valor na escala Fahrenheit, tá? Então, ele transforma a temperatura, certo? Ele transforma a temperatura. Existe, além dessas duas escalas, uma outra escala, tá? Essa outra escala, certo? Vou botar aqui até o nome dessa aqui, ó, Celsius. Pra vocês verem, Celsius. E essa daqui é a tal da Fahrenheit. Existe uma outra escala chamada escala Kelvin. Existe uma outra escala chamada escala Kelvin. A escala Kelvin, ela é chamada de escala absoluta. Por que que ela é chamada escala absoluta? Porque todos os valores dela são positivos. Todos os valores são positivos. A escala Kelvin, positivos, ela não é utilizada em país nenhum. Ela não é adotada como referência em país nenhum. Ela é uma escala científica. Ela é uma escala científica, ou seja, utilizado apenas na ciência, certo? E ela é baseada numa teoria, no zero absoluto. O zero absoluto seria o zero Kelvin, que seria a menor temperatura possível de ser atingida. Porque no zero absoluto, o que é o zero absoluto? Que é a medida do zero Kelvin. Que temperatura é essa? Zero absoluto seria a temperatura na qual as moléculas parariam de vibrar. Porque a gente sabe que temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Então, quanto menor a temperatura, menor a agitação. Só que ele pensou, bem, será que existe uma temperatura tão baixa em que as moléculas elas cessariam a vibração, ou seja, elas parariam de se agitar, tá? Parariam de agitar.
Aí, o cara fez experimentos e também estudou a teoria e descobriu, parariam de vibrar, que essa temperatura era muito baixa. E aí ele montou uma escala a partir dessa temperatura, tá? Ele montou uma escala a partir dessa temperatura. Então, ele viu o seguinte, ó, que o 0 Kelvin, por exemplo, ele descobriu que o 0 Kelvin, ou seja, o zero na escala Kelvin, é uma temperatura tão baixa que em Celsius ele equivale a menos 273 graus Celsius. Imagina o quanto frio é isso, ó, menos 273 graus Celsius. Ou seja, essa é a menor temperatura possível de ser atingida. Por exemplo, não existiria menos 300 Celsius, ou seja, esse 300 aqui, ó, menos 300 Celsius, é uma temperatura impossível de ser atingida. O que o Kelvin descobriu é que existe um limite de temperatura para baixo, ou seja, o menor valor de todos é esse, menos 273. E aí ele criou uma escala a partir desse menor valor e chamou esse menor valor de todos de 0 Kelvin. Então, a temperatura Kelvin, ela nasce lá no 0 Kelvin e vai para valores acima disso, tá? E vai para valores acima disso. Aí, não tem temperatura mais baixa que essa, menos 273. Daniel, e para cima, existe um limite? Não. Não existe limite para cima, ou seja, a temperatura ela pode ser 5 bilhões de graus Celsius, pode ser zilhões de graus Celsius, que é a temperatura do Sol, a temperatura de explosão, de outras coisas aí. Porém, para baixo, o Kelvin conseguiu constatar que existe um limite, tá? E aí, ele criou a escala dele baseado nisso, certo? E existe uma relação matemática com o Celsius e o Fahrenheit, que é importante saber, tá? Então, vou botar aqui. Primeiramente, a gente coloca assim, ó, que a escala, botar aqui as 3. Agora. Então, a gente tem a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Certo? Então, quando o Celsius é 100 graus Celsius, o Fahrenheit a gente já viu que é 212. E o Kelvin é 373 Kelvin. No Kelvin também a gente não usa essa bolinha. Essa bolinha significa graus, né? Ah, é 212 graus Fahrenheit. É 100 graus Celsius. Em Kelvin a gente não usa essa bolinha, tá? É só 373 Kelvin. Ninguém fala graus Kelvin, tá? Aí, o Celsius, certo? O Celsius, a fusão do Celsius é 0 graus Celsius. O Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. E o Kelvin é 273 Kelvin. Ou seja, a água se congela na escala Kelvin a 273, certo? E o zero absoluto, que é a menor temperatura possível, tá aqui, ó, é o 0 Kelvin, que é o famoso zero absoluto, que na escala Celsius equivale a menos 273 graus Celsius, e na escala Fahrenheit é aproximadamente menos 456 graus Fahrenheit, que é aproximado, porque dá muito quebrado. Então, essas seriam os menores valores possíveis para essas escalas, tá? E a fórmula que relaciona as três é Tc sobre 5 é igual a TF menos 32. Sim, não é decorar, meu filho, é aprender, certo? Você tem que saber isso aí, tá? Então, TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Essa é a fórmula geral, já que mistura as três escalas, ó.
Então, se você tiver uma escala Celsius, por exemplo, e quiser em Fahrenheit, você usa só essa banda da fórmula, porque tem duas igualdades, ó. Então, você vai usar só essa banda aqui, só esse cara é igual a esse. Se você tiver um Fahrenheit, quiser em Kelvin, você vai usar só essa banda da fórmula. E se você tiver Celsius e quiser passar para Kelvin, você vai usar só essa banda aqui da fórmula. O primeiro cara é igual ao terceiro cara. Então, essa fórmula já relaciona os três, tá? Essa formulazinha, ela já relaciona os três. Só que além de você ter que saber transformar uma temperatura na outra, você tem que saber transformar as variações de temperatura, ou seja, variação ou intervalo de temperatura. Intervalo de temperatura. Então, se você tiver uma variação em graus Celsius, você pode descobrir qual foi aquela variação na outra escala, ou seja, em graus Fahrenheit. A fórmula é assim, a variação em graus Celsius sobre 5, aqui é a variação. Delta é a variação, ou seja, é o final menos inicial, é a subtração. A variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação em graus Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação em graus Kelvin sobre 5, tá? Então, a fórmula das variações, quando você tem uma variação de uma escala e quiser medir a variação na outra escala, você tem que usar essa formulazinha aqui. Você tem que usar a variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação em graus Fahrenheit sobre 9, certo? Você teria que usar essas... Você teria que usar essas formulazinhas aí. Tá? Essas são as fórmulas para quando o cara fala sobre variação em graus Celsius ou variação em graus Fahrenheit. Tá? E uma coisa bem comum nessas escalas aqui, uma coisa bem comum que cai nas questões, é você ter a tal da escala hipotética, que é você criar uma escala nova, certo? Você ter a escala hipotética. Então, por exemplo, a gente vai criar a escala, vamos criar a escala Vitória, certo? A escala Vitória, ela vai comprar para adotar a escala dela no Brasil todo. Então, na escala Vitória, a água vai ferver a uma determinada temperatura. Qual o número que você quer, Vitória, para a temperatura de ebulição da água? Olha aí. Vai, diz um número aí. Sei lá. Qualquer número. A água ferve 100 graus Celsius. Então, o cara utilizou 100. Tu vai utilizar que número para a temperatura de ebulição da água? 122. Muito quebrado. 120, pronto. Tá bom. 120 graus Vitória vai ser a temperatura de ebulição da água. E qual a temperatura de fusão da água? Diz aí uma temperatura de fusão da água. A água, ela vai congelar a que temperatura? Vamos botar assim, ó, que a água vai congelar a menos 40. Então, vamos supor que na escala Vitória, a água ela congela a menos 40 e a água ferve a 120. Beleza, Daniel. E aí? E aí o que é que o cara pode pedir numa questão como essa? Ele dizendo que a pessoa adotou para a ebulição da água o número 120 e essa pessoa adotou para o ponto de gelo, ou seja, o ponto de fusão, menos 40.
Quais são as coisas numa questão que ele poderia perguntar? Primeiro, ele poderia perguntar qual a fórmula que relaciona as escalas, ou seja, qual a fórmula que converte uma escala na outra, qual a fórmula que converte, qual a fórmula de conversão entre as escalas? A pergunta fica melhor assim. Qual é a fórmula de conversão entre as escalas? B. Além da fórmula de conversão entre as escalas, ele pode pedir assim, ó, qual temperatura na escala Celsius equivale a 80 graus Vitória. Tá, então vamos fazer isso. Então, primeiro eu quero a fórmula de conversão entre as escalas, depois eu quero saber, ó, 80 graus Vitória, então, vai equivaler a quantos graus Celsius? E ó, como é que a gente faz, ó? Essa é uma típica questão de escala hipotética, no qual é muito comum o cara criar uma escala, adotar e fazer uma escala qualquer e quiser que você ache a fórmula ou converter um determinado valor. Então, o que é que você faz? Você vai relacionar com graus Celsius. Então, 120 Vitória equivale a 100 graus Celsius. E menos 40 graus Vitória equivale a 0 graus Celsius. Para você achar a fórmula, você vai chamar aqui um TV, temperatura na escala Vitória, e um TC, temperatura na escala Celsius. Aí você vai fazer aquela proporção, ó, pequenininho pelo grandão e o pequenininho pelo grandão. Então, o pequenininho aqui vai ficar TV, que é a temperatura em Vitória, menos, aí cuidado com esse menos, ó, menos 40 é igual a 120 menos o menos 40. Ó. Cuidado, porque como é essa variação, esse intervalo, é um menos a outro. Só que se esse cara é negativo, você tem que tomar cuidado aqui e colocar no parênteses, porque vai rolar um menos com menos aqui. Ó. Já esse aqui fica TC menos 0 e fica 100 menos 0. É o buchim-buchão. Então, aqui você dá uma ajeitadinha. Ó. Menos com menos fica mais, então fica TV mais 40 sobre 120 mais 40. Então, aqui vai ficar TC e vai ficar 100. Então, a gente dá uma ajeitada, então vai ficar TV mais 40 sobre 160 vai ser igual a TC sobre 100. Você pode cortar esse cara por 0 e por 0. Eu posso dividir por 2 também, ou seja, eu vou dividir por 2 aqui e vou dividir por 2 aqui. Então, a fórmula fica TV mais 40 sobre 8 é igual a TC sobre 5. Essa é a fórmula que converte a escala. Essa é a fórmula que converte a escala Vitória na escala Celsius. Então, essa seria a resposta do item A. E do item B, para responder o item B, que ele quer qual a temperatura na escala Celsius equivale a 80 Vitória, basta você substituir a temperatura, ó, o TV, que é a temperatura na escala Vitória, por 80. Ó. Então, você vai substituir por 80. Então, se você substituir por 80, vai ficar 80 mais 40 sobre 8 é igual a TC sobre 5. Aí, 80, eu posso cortar 80 com 8? Não, porque está somando ainda. Eu tenho que somar primeiro. 80 mais 40 fica 120 sobre 8 vai ser igual a TC sobre 5. 120 dividido por 8, se fosse dividido, daria 60, 30, 15.
Então, vai ficar 15, 120 por 8 é 15. Então, fica 15 é igual a TC sobre 5. E se você fizer a cruzadinha, então a temperatura em Celsius equivale a 75 graus Celsius. Então, 80 graus Vitória equivale a 75 graus Celsius. Então, esse é um típico exemplo de uma questão desse tipo, certo? É uma típica questão desse exemplozinho aí, tá? Aí, teria a parte da dilatação, certo? Vocês querem... vocês acham já que viram muita coisa hoje? Ou vocês querem que eu comece também aqui, dilatação? Porque nessa aula aqui já foi vista muita coisa, então... Mas mesmo assim, vamos lá, colocar então. Ó, dilatação. Então, que é o próximo capítulo que está na prova, tá? Então, que fenômeno é esse da dilatação? Então, a física, ela estuda os fenômenos, né? Os fenômenos da natureza. E o fenômeno da dilatação consiste em você perceber o quê? A relação entre o tamanho de um corpo e a temperatura. Ou seja, a temperatura de um corpo influencia no tamanho daquele corpo, certo? Obviamente, isso aqui são coisas proporcionais. Como assim, Daniel? Quanto maior a temperatura, maior o tamanho de um corpo. E quanto menor a temperatura, menor o tamanho de um corpo. Então, dilatação, uma coisa se dilata, que é ele aumentar de tamanho, quando aumenta a temperatura. Então, a dilatação é um fenômeno que, quando você aumenta a temperatura, o tamanho do corpo também aumenta, certo? Não, mas se eu diminuir a temperatura, aí não vai ser a dilatação, vai ser a tal da contração, certo? Então, aqui você vai ter a dilatação, que é o aumento do tamanho, mas se você reduzir a temperatura, certo? Vai ocorrer uma diminuição do tamanho de um objeto, que a gente chama de contração. E é bem simples entender isso. Por quê? Porque temperatura tem a ver com a agitação das moléculas. Então, se as moléculas estão mais agitadas, elas estão mais afastadas uma das outras, ou seja, elas estão com liberdade maior, elas acabam ocupando um tamanho maior, certo? Então, isso fica bem claro nisso aí. Então, a dilatação ela está presente em muitos cantos, nos trilhos de trem, quando você percebe que existe uma folga em alguns trilhos de trem, em alguns viadutos ou prédios ou estádios, que você também percebe uma folga entre algumas estruturas. No termômetro, que a gente já viu que quando você utiliza o termômetro, o fenômeno que está por trás é o fenômeno da dilatação, certo? E diversos outros cantos que aparecem, surgem a dilatação. Ok. Essa dilatação, obviamente, é algo muito pequeno, digamos assim, para a gente, se você pega um objeto pequeno, é imperceptível, ou seja, você não vai pegar uma colher, aquecer ela e, bufa, a colher fica grandona. Não. É uma variação no tamanho muito pequenininha, certo? Que para a gente, ou seja, se o tamanho de um objeto é pequeno e se a variação de temperatura que ele sofre também é pequena, então é quase imperceptível. A dilatação, ela pode ocorrer, existem três tipos de dilatação.
existe, primeiro, a dilatação dos sólidos. Então, nos sólidos, a dilatação ela pode ser linear, ela pode ser superficial e ela pode ser uma dilatação volumétrica nos sólidos. Existe a dilatação nos líquidos. A dilatação no líquido só pode ser de um tipo, que é a dilatação volumétrica. Então, existem essas duas coisinhas aqui da dilatação. Pode ser nos sólidos, linear, certo? Então, é o que a gente vai ver aqui. Então, começa com a dilatação linear dos sólidos, certo? Então, nos sólidos, dilatação linear. Então, o que é a dilatação linear? A dilatação linear é quando você vai estudar a dilatação, certo? Quando você vai estudar a dilatação só do comprimento do corpo, ou seja, a única coisa que vai importar para você é o comprimento, certo? Porque quando um corpo aumenta de tamanho, ele aumenta tudo de tamanho. Ele aumenta a grossura dele, o comprimento, a largura, aumenta tudo. Só que alguns objetos você vai dar uma atenção maior ao comprimento. Então, nesse caso aqui da dilatação linear, a dimensão que vai ocorrer a dilatação é o comprimento, ou seja, é como se ocorresse só no comprimento. Geralmente, a dilatação linear, ela ocorre com barras, com vigas, sustentação, com trilho de trem, trilho, régua, ou seja, são coisas em que o comprimento ela é mais importante, certo? Então, como é que é essa dilatação? Ó, essa dilatação é desse jeito. Ó. Então, você tem, vamos supor que você tem uma barrazinha desse tamanho e você vai dilatar. O que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Então, aqui ela tem um comprimento L0, um tamanho inicial, e aqui está na temperatura inicial T0. Esse aqui é um comprimento final, e aqui é uma temperatura final TF. Então, daqui para cá, você aumentou a temperatura. Daniel, e o que é que ocorreu? Ocorreu um aumento, ó, daqui para cá, ó. Ocorreu um aumento daqui para cá. Esse aumento, ele é chamado de ΔL. Então, o que é o ΔL? ΔL é o que a gente chama de dilatação, é o quanto aumentou. É a dilatação linear. Ou seja, é o quanto aumentou. O ΔL, ele é o tamanho final menos o tamanho inicial. Ou se você quiser escrever dessa forma, você escreve que o tamanho final é o tamanho inicial mais o ΔL, que é o quanto aumentou. Então, o ΔL é o quanto aumentou. E existe uma fórmula para esse ΔL. Então, primeiro, ó, L0 é o comprimento inicial, ou seja, o comprimento inicial da barra é o L0. LF é o comprimento final. T0 é a temperatura inicial. TF é a temperatura final. E a fórmula é assim, ó. ΔL é igual a L0 alfa delta teta. Certo?
Aí, Daniel, quem é o delta teta? Delta teta é a variação de temperatura. O delta teta é a variação de temperatura. Tem muita gente que chama de delta T também, mas eu gosto de chamar de delta teta. E esse alfa, Daniel, e esse alfa aqui que apareceu aqui do nada na fórmula? O alfa é uma constante que depende do material, que é chamado coeficiente de dilatação linear. Esse coeficiente, a unidade dele é graus Celsius a menos 1. Certo? A unidade dele é graus Celsius a menos 1. Ou Kelvin a menos 1. Tanto faz. Se graus Celsius a menos 1 ou a Kelvin menos 1. Então, essa fórmula, ela vai me dizer o ΔL, ou seja, a variação no comprimento de uma barra. Basta você saber o tamanho inicial da barra, ou seja, o comprimento inicial, o coeficiente do material de que é feita a barra e qual a variação de temperatura que ela vai sofrer, certo? Então, essa fórmula é uma fórmula bem simples para calcular o aumento no tamanho da barra, certo? O aumento no tamanho da barra. Então, é algo muito pequeno, muitas vezes, tá? É algo muito pequenininho. Por exemplo, se você tiver assim, eu tenho uma barra de 2 metros de comprimento. A temperatura inicial é 10, por exemplo, e eu vou passar para uma temperatura de 110. E o coeficiente de dilatação da barra é 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius. Então, ó, você vai aquecer essa barra. Qual vai ser a dilatação? Ou seja, quanto é que vai aumentar? Então, se você for só aplicar a fórmula, variação no comprimento é o tamanho inicial, alfa, e a variação de temperatura. Então, a variação no comprimento vai ser o tamanho inicial, que é 2, o coeficiente ali que eu dei, que é 4 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura é graus Celsius menos 1. E a variação de temperatura vai ser 100, ó, de 110 aqui vai ser 100, ó. Então, o ΔL vai ficar, ó, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 100 fica 800. Vezes 10 a menos 5. Esse 10 a menos 5 vai fazer essa vírgula voltar várias casas, ó. Se liga nisso aqui, ó. Se liga nisso aqui. A vírgula estava aqui, ó, no 800. Aí ela vai voltar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a vírgula vai ficar bem aqui, ó. 10 a menos 5, a vírgula volta 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ΔL vai ser de 0,008 metros. Ou, como são 3 casas, é 8 milímetros. Então, é por isso que é muito pequeno, tá? Muito pequeno, ou seja, uma barra de 2 metros, se você aquecer de 10 para 110, ela só vai aumentar 8 milímetros, ou seja, é um tamanho muito pequeno, tá? Lembrando aqui que para passar de metro para milímetro, eu multipliquei por 1000, porque você tem que saber essas medidas de comprimento, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, que vai aparecer para a gente transformar muitas dessas coisinhas aí, certo? Vai aparecer para a gente transformar muitas dessas coisinhas aí. Aí, o que é que a gente tem? Além disso, além dessa dilatação linear e desses cálculos que vão aparecer, você pode ter também isso aqui, ó. Quando você tem essa
um OBS aqui. Quando você tem a fórmula ΔL é igual a L0 alfa delta teta, se você passar o L0 para lá, vai ficar assim, ΔL sobre L0 é igual a alfa vezes o delta teta. Esse carinha aqui, que é o ΔL, a variação do comprimento sobre o tamanho inicial, isso aqui já é o que a gente chama de aumento percentual. Então, às vezes, o cara só dá o aumento percentual. Olha, eu variei tantos graus Celsius e aumentou 5% o tamanho. Então, ΔL por L0 é o aumento percentual, tá? Então, o aumento percentual vai ser só alfa vezes o delta teta. Então, quando o cara te der o aumento percentual, quando um corpo sofrer numa dilatação, ele já está lidando, na verdade, o ΔL pelo L0. E outra coisa nessa fórmula, outra observação é que a variação do comprimento e o L0, eles têm que estar na mesma unidade, ou seja, o ΔL e o L0 na mesma unidade, porque ambos são unidades de comprimento. Então, você não pode deixar um em metros e o outro em centímetros. Você não pode deixar um em quilômetro e o outro em metro. Tem que ser na mesma medida, ou seja, se você fizer em metro, a sua resposta vai estar em metro. Depois você transforma. Se você fizer em centímetros, a sua resposta vai dar em centímetros. Então, tem que estar na mesma unidade, tá? Tem que estar na mesma unidade. E a última coisinha aqui, para a gente encerrar essa parte, é sobre a lâmina bimetálica. Se eu botar aqui, ó, lâmina bimetálica. Então, o que é uma lâmina bimetálica? É quando você tem dois metais diferentes juntos. Então, vamos supor, suponha que você tenha dois metais juntos aqui, ó. E esses metais, eles estão colados, certo? Ou seja, esses metais, eles estão unidos. Eles estão unidos, soldados. Então, vamos botar aqui, ó, metal 1 e metal 2, ó, certo? E vamos supor que o coeficiente do metal 1, ele é maior do que o coeficiente do metal 2. Então, eu tenho dois metais colados, ou seja, soldados aqui juntos, mas eles são metais diferentes, ou seja, eles vão ter coeficientes diferentes. Isso é uma lâmina, quando você tem dois metaizinhos grudados assim, você tem uma lâmina bimetálica, porque são dois metais. Se liga no que vai acontecer aqui, ó. Se você aquecer, ou seja, se a temperatura aumentar, certo? Olha o que é que vai acontecer. A barra 1, ela tem que crescer mais do que a barra 2, ó, porque o coeficiente dela é maior. Ou seja, como é que a barra 1 vai crescer mais do que a barra 2 se elas estão unidas? Significa que elas vão entortar. Então, essa primeira situação, a barra ela vai ser entortada para baixo. A barra ela vai ser entortada para baixo. Ela vai ser assim, ó. Ou seja, quando você diz que ela vai entortar para baixo, perceba que quando você tem uma curva, esse comprimento que está na parte externa da curva é maior do que o comprimento da parte interna. Então, é por isso que o 1 vai ter que ficar com um tamanho maior do que o 2. Ó. Então, se você tem uma barra bimetálica, no qual o metal 1, que é o de cima, ó, tem um coeficiente maior do que o metal 2, se você aumentar a temperatura, o 1, como ele tem que ficar maior do que o 2 no fim, o objeto ele vai se curvar para baixo, tá? E se a temperatura, ó, reduzir, aí vai ocorrer a contração. Mas o metal que mais se dilata é aquele metal que mais se contrai também. Então, o material 1, se a temperatura diminuir, é ele que vai diminuir, ó. Então, vai ficar assim, ó.
Ou seja, se você reduzir a temperatura, vai haver isso aqui, ó. Ele vai curvar para a parte, ó. A parte interna vai ter que ser 1, porque 1 ele vai se dilatar mais, ele vai se contrair mais. Então, ele vai ficar com um tamanho menor, certo? Então, você tem que perceber essas duas situações, ó. Tanto quando a temperatura aumentar, como se a temperatura reduzir, certo? Lâmpada bimetálica é um exemplo bem comum disso aí. Tá beleza? Lâmpada bimetálica é um exemplo bem comum dessas ideias. Aí, gente, é o seguinte. Essa dilatação linear, ela finaliza aí, tá? Então, eu vou finalizando a aula aqui, certo? Até hoje de noite, até hoje à noite, eu mando para vocês tudo. E eu vejo se eu mando também os exercícios. Vou ver também se durante a semana eu faço algumas questões e tudo para facilitar a vida de vocês darem uma olhada, eu resolvendo algumas questões. Se possível, eu queria que vocês mandassem foto da parte de exercícios do livro de vocês. Então, tem a parte de exercícios do livro, você tira foto para que eu possa gravar uma aula aqui só resolvendo algumas questões, porque aí vocês vão entender mais na hora de resolver as questões e tal. Mas eu não tenho o livro de vocês aqui em casa, então, se vocês pudessem, vocês mandam foto da parte de exercício dos livros, dessa parte, tanto de gases e tal, e toda aquela parte, como dessa parte de dilatação, me ajudaria, tá? E aí a gente vai se falando, tá? Eu vou tentando dar esse complemento aí, certo? Então, só para tu saber, em Química 1 também vai cair uma parte do capítulo, não é o capítulo todo, Eu são sei, seis, do tu outro sabe? capítulo. De dispersões e concentrações das soluções. Sim, eu vou mandar essa aula gravada para vocês, sim. Só não vou mandar agora, porque eu vou dar uma outra aula agora e demora para converter, para mandar pelo YouTube, essas coisas todas. Mas não se preocupe, que até hoje à noite, certo? Eu mando para vocês isso aí, tá?